Amém. Graças a Deus. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, permaneçam com todos nós aqui, na manhã, no nosso grupo, com você aí na sua casa, onde você estiver, nos vendo agora, nos ouvindo, ou mais tarde, quando estiver nos assistindo. Nós estamos aqui para passarmos uns momentos juntos, refletirmos sobre a palavra de Deus, orarmos e assim crescermos tanto na graça como no conhecimento do Senhor, com o propósito sempre de servir melhor a Deus, servir o nosso próximo e viver a vida segundo a vontade do Senhor. E para a nossa reflexão nesta manhã, nós vamos tomar um texto do Salmo 139, para refletir sobre algumas questões que o salmista nos deixa neste salmo. Nós vamos tomar o texto central do salmo, que vai do verso 13 ao verso 18, e depois nós comentaremos alguma coisa a respeito do salmo. Nós veremos, na visão do salmista, a nossa criação, a origem da nossa criação. E aí veremos essas duas situações, Deus nos planejando e Deus executando o seu plano na nossa existência, na nossa formação. Deus nos criou, Deus nos fez e Deus nos formou. Depois nós veremos que a nossa existência ela acontece dentro do plano de Deus. Antes mesmo de Deus nos dar existência, Ele formou os nossos dias e os registrou no seu livro, juntamente com as obras que deveríamos realizar na existência. Depois nós veremos o conhecimento e a presença de Deus em nós e conosco durante todo o tempo da nossa existência. Veremos também o grande abismo no qual o salmista cai e depois pensaremos na esperança a partir do Senhor Cristo, Salvador nosso. Então, alguns pontos que nós destacaremos rapidamente e depois cada um poderá refletir sobre eles de uma forma mais prolongada e aprofundada. Então, o texto que nós vamos tomar do Salmo 139, do verso 13 ao verso 18, nos diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém. Graças a Deus. Essa é a visão que o salmista deste salmo tinha a respeito da sua vida em relação a Deus. Nós poderíamos pensar Deus e nós, uma relação de amor sem fim. É isso que o salmista coloca diante de nós neste salmo. Deus e nós, uma relação de amor sem fim. A ideia central do salmo é de que Deus nos conhece e está presente em nós muito mais do que nós a nós próprios. Então ele nos expõe de uma forma plena nessa relação com Deus.
E ele começa nesse ponto em que nós acabamos de ler, pensando na sua existência, tanto no sentido do planejamento, como também da execução desse planejamento. Então ele se compreende existindo antes de existir. Então ele se vê existindo em Deus, com Deus, por Deus, para Deus, antes mesmo de ter existência no tempo e no espaço. Ele entende que a sua existência ela é resultado de todo um planejamento antecipado de Deus. Deus o planejou, Deus o pensou, Deus o quis da forma como pensou. E isso se aplica não só ao salmista, isso se aplica a todos nós, isso se aplica aos anjos, à criação como um todo. Mas nós podemos tomar aqui para nós apenas a realidade humana, para não nos estendermos tanto. Então, quando pensarmos na nossa existência, devemos retroceder para além da existência e pensarmos quando Deus ainda nos planejava, nos pensava, nos queria, quando ainda éramos apenas esse projeto em Deus. E ali Deus decidiu da forma perfeita, pois Ele é perfeito, como deveríamos ser, para que deveríamos existir. E Ele pensa isso em toda a sua grandeza de Deus. Ele não está pensando em nos criar com algum pensamento negativo em relação a nós. Ele está pensando em nos criar simplesmente para nos ter com Ele para sempre. Tanto é que no seu planejamento, Ele decide que nós teríamos a sua imagem e semelhança. Ora, se Ele decidiu que tivéssemos esse parentesco com Ele, que fôssemos parecidos com Ele, é porque Ele nos queria realmente com Ele eternamente. Então, esse planejar de Deus em relação a nós decide a nossa existência no tempo, no espaço e também para além do tempo e do espaço. Então, nós devemos nos compreender para além disso que aqui somos agora. Nos compreender dentro desse plano de Deus. É aí que está a nossa origem, é aí que está a nossa dignidade, é aí que está a nossa natureza, é aí que está o nosso propósito de existência, é aí que nós, de fato, nos encontramos. Então, nós não nos encontramos aqui no tempo, no espaço. Nós só nos encontramos se retrocedermos para além do tempo e do espaço e em Deus compreendermos a nossa origem. Então aí nós vamos saber de fato quem somos. Quem somos nessa visão de Deus, nessa inteligência de Deus, nesse querer de Deus, nessa santíssima vontade de Deus. Então Deus nos quis, e quando Ele nos quis, Ele nos planejou para sermos exatamente como Ele queria que fôssemos. Então você e eu, nós só nos conheceremos quando voltarmos para essa nossa origem e nos percebermos como um projeto, um planejamento, uma decisão daquele que é em si mesmo, Deus. É aí que se estrutura toda a nossa realidade. É aí que se forma todo o nosso viver presente e futuro. Então o salmista se percebeu assim. Então ele diz, Deus me quis, e quando Ele me quis, Ele me planejou. E Ele me planejou para eu ser exatamente como Ele queria que eu fosse. Então eu sou aquilo que Deus quis que eu fosse. Nós somos essa dignidade em Deus. Nós temos esse valor em Deus. Nós temos essa grandeza em Deus. Nós temos essa nobreza em Deus. Então, quando nós nos percebemos nessa realidade, é que nós vamos ver o quanto a nossa existência é importante, o quanto nós somos importantes, o quanto em nós há valores importantes.
Mas se nós pensarmos que viemos de uma bactéria, que nós evoluímos a partir de alguma coisa, de uma coincidência, de uma casualidade, de um acidente, então nós não vamos encontrar em nós beleza, importância, significado. Se nós pensarmos que somos a continuação de um chimpanzé, por exemplo, nós não vamos ver em nós nenhum atrativo, nada que vá nos interessar. Mas se nós tivermos a coragem de voltar para além do tempo e nos encontrarmos em Deus, dentro dessa graça infinita, então nós vamos ver que a nossa existência, o nosso ser é de uma dignidade extraordinária. Mas, repetindo, é preciso voltar para esse momento que Deus nos planejou. E o salmista diz que depois que Deus planejou e decidiu como nós deveríamos ser, ele então passa a executar esse seu plano. É ele mesmo que vai executar. E ele usa expressões fantásticas, como o caso aqui de tecer, tricotar, costurar. É como se Deus fosse nos costurando a mão, fosse nos tricotando. Ele vai formando todos os nossos sistemas, assim como que um hábil tecelão vai costurando, vai preparando a sua obra. Então ele vai tricotando o nosso sistema ósseo, por exemplo, dando essa estrutura física. Ele vai tricotando o nosso sistema muscular, nosso sistema nervoso, nosso sistema circulatório, nosso sistema respiratório, nosso sistema glandular, digestivo, nosso sistema reprodutivo, hematológico, todo esse sistema físico é pensado e costurado por Deus. Então você não tem essa estrutura que tem por acaso, foram coincidências que te formou como você é, como eu sou, como nós somos. O salmista diz, tudo isso foi costurado por Deus. Ele foi costurando e juntando essas partes, esses sistemas, e formando essa estrutura maravilhosa que nós somos. Depois ele foi tricotando aí todo o nosso sistema dos sentidos, do intelecto, da psique nossa, da volição nossa, todos os sistemas físicos, psíquicos, espirituais, foram formados por Deus assim, pensado e feito com todo amor e dedicação. Então, cada parte do nosso ser, seja o nosso homem interior, espiritual, seja o nosso homem físico, material, é obra de Deus, é obra da sabedoria, da inteligência, da graça, do amor, da bela vontade de Deus. Então nós somos essa expressão linda como obra de Deus. O salmista fica admirado e fala disso, entusiasmado, empolgado e emocionado de saber como Deus o formou assim, de uma maneira tão maravilhosa. Depois ele fala de Deus como pensando ele, né? Teus pensamentos a meu respeito são infinitos. Nós poderíamos tomar aqui Jeremias 29, 11, onde o profeta fala desse pensar de Deus em relação a Israel, e nós podemos ampliar isso para todos nós, quando Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Meus pensamentos em relação a vocês são pensamentos de bem. Não tenho nenhum pensamento negativo em relação a vocês. Nenhum pensamento de maldade, de sofrimento, de dor. Todos os meus pensamentos em relação a vocês são de vida, são de paz, são de amor. E eu penso isso para que vocês tenham aquilo que vocês realmente desejam, querem nessa relação entre nós. Que vocês tenham paz e vivam em paz comigo o tempo todo. Então é assim que Deus pensa a nosso respeito.
É assim que ele pensou lá no início, é assim que ele está pensando hoje, e é assim que ele pensará eternamente. Então nós nos encontramos em Deus, e em Deus nós nos conhecemos por dentro e por fora, porque Deus nos conhece por dentro e por fora, e nos revela essa maravilha que somos enquanto espírito, alma e corpo. Essa complexidade que nos desafia a ciência, desafia o mundo, é Deus que planejou. Então, primeiro o salmista percebe isso, essa graça de saber quem ele é a partir desse planejar divino. Depois ele fala da sua história. Ele diz: a minha história, a história da minha existência, a história do meu existir, não é alguma coisa que aconteceu. Os meus dias, Deus planejou cada dia da minha existência, no tempo, no espaço e também depois na continuação, na eternidade. Os meus dias ainda não existiam, mas todos eles foram registrados no livro de Deus. Deus escreveu no seu livro cada um dos nossos dias. Veja o cuidado, veja a dedicação, veja a expectativa, veja a maneira como Deus está nos olhando, registrando nossos dias, não no sentido negativo, como muitos entendem, no sentido de nos esmagar e nos punir com essa grandeza. Não, mas de mostrar para nós a liberdade que temos nele, com ele e para ele. Então ele vai anotando no seu livro nossos dias, o dia da existência, com todo carinho. Talvez, sempre digo isso, é como a mãe, o pai, que quer o filho e espera este filho e faz tudo para que esse filho nasça bem e tenha uma vida abençoada. Então Deus pensou assim de nós e Ele quer assim de nós. E mais, todas as obras que realizaríamos no tempo, no espaço, também foram registradas por Deus no seu livro. Paulo toma isso lá em Efésios 2:10 e diz que Deus nos criou em Cristo. Veja, Deus nos criou em Cristo para as boas obras, as quais Ele preparou antes de existirmos. Então, quando nós viemos à existência, tudo já estava pronto. Quando acordamos ou quando abrimos nossos olhos, quando nossa mãe nos deu a luz, já estava tudo pronto por Deus para nos receber. Então Deus nos recebeu de braços abertos, com um sorriso no rosto, com alegria no coração, porque aquilo que Ele planejou estava diante dele. Então o salmista se vê assim, ele não se vê perdido no tempo, no espaço. Ele não se vê como uma aberração cosmológica. Ele sabe quem ele é, ele conhece os seus dias, as suas obras, a partir dessa inteligência superior que é Deus. Então, existir assim dá prazer, existir assim dá felicidade, dá alegria, dá contentamento, dá satisfação. Qualquer um que tem essa consciência vive feliz, vive em paz, vive tranquilo. Cada um que tem essa consciência é capaz de se transcender-se a si mesmo, né? De ir além do contexto do presente. Mas é preciso ter essa consciência, ter essa percepção. Senão a gente se vê ninguém, se vê nada, se vê esmagado, e quando pensa em Deus, pensa num ser punidor, um ser que está pronto a castigar, um ser que está ali com um chicote na mão, e aí a vida perde sentido, perde seu sabor, perde a sua beleza, perde o seu encanto, a vida fica feia, fica escura, fica ruim. João, quando escreve a sua carta, Deus é luz, Deus ilumina tudo, Deus é amor, Deus abraça e acolhe a tudo e a todos. Depois o salmista prossegue e fala dessa
onisciência, ou desse conhecimento de Deus e dessa presença de Deus com ele 24 horas por dia. Ele começa dizendo: Deus, o Senhor está comigo, o Senhor me sonda, me conhece. O Senhor anda comigo, sabe quando eu me sento, quando me levanto, quando adormeço, quando acordo. O Senhor segue os meus passos como a minha própria sombra. Quer dizer, eu nunca estou só, nunca estou abandonado, nunca estarei deixado à mercê das circunstâncias, das situações, porque o Senhor está sempre comigo, me conhecendo e estando presente comigo e em mim. O Senhor vive em mim, o Senhor está em mim. E aqui o salmista talvez já antecipa aquilo que nós vamos aprender no Novo Testamento, que nós somos o templo de Deus, morada de Deus em espírito. Deus mora em nós, Deus reside em nós. 1000 anos, se foi Davi que escreveu este salmo, 1000 anos depois, isso vai ficar mais claro com a vinda do Senhor Jesus, dizendo de si ser o templo de Deus, e depois os seus discípulos como templos de Deus e o todo, o templo de Deus. Então o salmista já entendeu isso lá atrás. Então Deus está em nós. Nós não vivemos sem Deus, nós não existiríamos sem Deus e também não viveríamos sem Deus. É como Paulo diz lá em Atenas para os sábios de Atenas, em Deus, tomando deles, inclusive, essa fala: em Deus existimos, em Deus vivemos e em Deus nos movemos. Ele troca ali a ordem ou modifica, mas o certo é isso. Em Deus nós existimos, nos movemos e vivemos. Não tem como separar isso. Então nós somos essa realidade em Deus e Deus essa realidade em nós. Então o salmista se percebe assim, se entende assim e passa a viver assim. Então quando isso é compreendido, a vida cristã, principalmente para nós cristãos, mas isso diz respeito a todos, fica muito mais fantástica. Um momento como esse que nós estamos aqui é tão prazeroso, porque não é apenas um momento, nós estamos dentro dessa realidade maior. Então o salmista vê essas coisas maravilhosas. Primeiro, ele se compreende como sendo um plano de Deus, um projeto de Deus, algo pensado, querido, amado antes mesmo da existência. Depois ele se vê sendo formado, veja, formado, tecido, ele usa a expressão tecido por Deus. Cada parte do seu ser espiritual, psíquico e físico. Depois ele se percebe dentro de um planejamento, de um propósito que está para além dele. Seus dias, suas obras são anteriores a ele. Depois ele se compreende nessa relação de vida com Deus 24 horas por dia. E aí o verso 19, nós temos o grande abismo. E aqui o salmista parece que despenca, ele consegue ir até o céu nessa sua reflexão e de repente ele cai vertiginosamente e mergulha num abismo de escuridão, de trevas. Ele vai dizer do seu ódio. Ele vai dizer: Deus, eu odeio meus inimigos. E o pior de tudo é que ele atribui esse seu odiar à ira de Deus. Ele vai compreender ou perceber Deus nessa distorção de realidade. Como que se Deus odiasse os infiéis. Assim como Deus odeia os infiéis, eu também odeio os infiéis. Como seria bom se o Senhor os matasse todos agora? Veja, de repente você não reconhece mais o mesmo salmista. Aquele que está falando da grandeza do ser humano, nessa relação do projeto de Deus,
e agora parece ser tão diminuído, tão amesquinhado, perdido completamente em si, tomado pelo ódio, tomado pela vingança, tomado pela raiva. Está vendo o seu semelhante como alguém que precisa morrer, precisa ser eliminado da terra. Claro que isso não combina com o que ele vinha falando anterior. E aqui nós entendemos a queda do homem, não a queda do salmista na sua reflexão, mas a queda do homem. O homem estava em Deus nessa grandeza de percepção e de vida. E de repente ele cai, ele mergulha no abismo, ele rompe com Deus, ele abandona Deus e passa a seguir o seu próprio caminho. Michel, domingo na live, falou das 3 causas do nosso sofrimento. Primeiro sofrimento, primeira causa do nosso sofrimento é exatamente essa, o rompimento com Deus. O homem abandonou Deus, se afastou de Deus, e daí decorre toda a sua dor, seu vazio existencial, essa angústia interior que acompanha o ser humano 24 horas por dia, o medo da morte, o medo do acidente, o medo disso. Então o homem passa a viver com culpas, com medo e com vergonha, porque se afastou de Deus. Segunda causa é esse desarranjo interior do homem. Quando o homem se afasta de Deus, ele se desarranja intelectualmente, psicologicamente, fisicamente. E ele passa a ter problema consigo mesmo. Ele não se reconhece mais, ele não se entende mais. Ele está todo desarrumado. Aí ele se odeia, ele odeia a si mesmo, odeia o outro, odeia a vida, odeia o tempo, cria as intrigas, confusões, brigas, faz guerra, faz coisas absurdas, por nada. No primeiro caso, já temos Caim mata o irmão, depois a sequência é um matando o outro, e aí inventa-se música, inventa-se arma de guerra, uma tentativa maluca de resolver isso, mas não resolve. E aí o homem passa a sofrer consequências desse seu desarranjo. E o terceira causa é que o homem fez do comércio o sentido da vida. O homem instituiu um sistema comercial e passou a usá-lo como razão da vida. Comprar e vender, ganhar e ganhar, ter. E isso não resolveu, porque comprar e vender, ganhar e ganhar não resolve o problema de ninguém. Agrava o sofrimento. Vem daí as disputas, as competições, vem daí tudo que é ruim para a convivência social. Então a sociedade passa a viver em guerra comercial. Então essas realidades é que nós temos aqui no verso 19, aí a queda do salmista na sua reflexão, mas é muito mais que isso, é a queda do ser humano na sua vida inicial. Quando Adão e Eva caem e com eles todos nós caímos e passamos a viver essa vida negativa como agora entendemos. E por último, o salmista faz uma oração dizendo: veja em mim se há algum caminho de dor. Veja, o hebraico diz caminho de dor, né? Veja se há em mim um caminho de dor. Ora, com a queda, o nosso caminho é caminho de dor. A queda nos colocou no caminho dessas dores, desses sofrimentos. A queda causou tudo isso. Então ele está no caminho de dor. E ele diz: guia-me pelo caminhos eternos, guia-me pelo caminho da vida, guia-me pelo caminho bom. Então ele percebe que é preciso se compreender num caminho ruim para então buscar o caminho bom. Aí ele pede a Deus isso. E aí está
a espera, a grande esperança que nós temos. Então, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, veio ao mundo, ele veio justamente para resolver todas essas questões consequentes da queda. Ele veio resolver o problema da queda em si, o pecado que originou a queda, e depois as consequências da queda. Então ele veio para tirar o pecado que nos lançou nesse abismo, tirar o pecado do mundo, e depois desfazer as obras do diabo, as obras desse conflito que nós vivemos, dessa distorção da realidade, dessa perda de noção do existir. E ele realiza essa obra dando-se a si mesmo como pagamento, como redenção, como salvação para nós. Então ele se torna a nossa salvação. É emocionante quando a gente vê lá no templo, quando Maria e José foram apresentar Jesus, ainda neném, e ali está o velho Simeão, já avançado em anos. E quando ele vê o menino, os pais chegando com o menino, ele se levanta e se dirige para junto dos pais e pede para segurar o menino. E quando ele pega o menino Jesus nos braços, ele olha para Deus e diz: Deus, despede agora o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ali estava nos braços dele a salvação de Yahvé, a solução de todos os problemas causados pelo pecado. Ali estava a resposta de Deus para toda a criação, para toda a humanidade. Ali estava o próprio Yahvé dizendo: eu estou aqui, não lhes abandonei. Então Simeão ele tem essa visão, ele tem esse discernimento. A gente fica pensando quantos poderiam estar ali no templo, e ali estava mais um menino judeu sendo apresentado. Todo dia tinha criança sendo apresentada. Mas ali estava a salvação de Yahvé. E Simeão viu, compreendeu naquele menino essa grandeza universal. E ele diz: não é só para Israel, não, é para todo mundo. Ele viu não só a eficácia da salvação naquele menino, como viu também a abrangência da salvação naquele menino. Aqui está a solução do mundo. Então Jesus Cristo veio para isso. Ele se deu como propiciação pelos pecados de todo mundo. Ele morre por todos. Ele ressuscita por todos. E agora nós estamos esperando. Paulo toma isso em Romanos capítulo 8, verso 17, 18, e vai dizer que agora a solução já está consumada. É apenas uma questão de tempo. Agora estamos esperando. A salvação agora é uma esperança. Ele diz: em esperança somos salvos. Em esperança somos salvos. Salvação agora para nós é uma esperança. Nós ainda não a vivenciamos plenamente. Apenas de consciência, mas não de fato. Um dia será de fato. E aí será glorioso. Ele diz no mesmo capítulo 8 de Romanos: até a natureza, a criação está gemendo, esperando por isso. Toda a criação está gemendo, esperando por esse momento. O mundo está esperando por esse momento. Isaías já havia profetizado, Mateus retoma a profecia de Isaías no capítulo 12 do seu livro, e fala de Jesus como sendo aquele que, note as expressões, a figura que Isaías usa e que Mateus retoma. Ele não esmagará a cana caída. A cana está caída, o mundo está caído, a humanidade caiu. Mas Jesus não veio esmagar essa humanidade caída. Ele veio vivificá-la, ele veio levantá-la, ele veio colocá-la de pé novamente. Diz ainda: ele não apaga o morrão que fumega.
O pavio da lamparina está fumegando, então ele não vai apagar, ele vai reacender. A humanidade apagou, ficou assim apenas com fumaça, mas ainda tinha fumaça, graças a Deus. E o Senhor Jesus veio para reacender essa chama. Aleluia. Me empolguei. Aleluia. Então Jesus veio para isso. E aí ele termina essa expressão dizendo: e no seu nome todos os povos esperarão. No seu nome todas as nações da terra estão esperando. Mesmo que elas não saibam, mesmo que elas não tenham consciência, mesmo que elas não percebam isso, as nações, os povos estão esperando por isso. João, já no Apocalipse, resolvidas as questões, diz: e todas as nações o adorarão. Olha que coisa fantástica. Todas as nações o adorarão. Mais da frente ele diz: todas as nações andarão à sua luz. Então nós estamos esperando algo grandioso, tremendo, indescritível, indizível agora, inefável. Mas é bom esperar. Primeiro é bom saber quem somos em Deus, tanto no planejar como no executar desse plano. É aí que nós nos encontramos. É aí que nós vemos o nosso valor, nossa dignidade, nossa beleza, nossa grandeza. É em Deus. Depois nós nos vemos dentro de um propósito de Deus, com nossos dias contados, com as nossas obras definidas, com tudo aquilo que de fato é de nós, é para nós, é por nós. Depois nos enxergarmos nessa relação de amor sem fim com Deus. Saber que Deus está em nós, nós estamos em Deus e vivemos nessa verdade. É uma comunhão que não se acaba nunca. Depois nos compreender caídos, nos compreender mergulhado nesse abismo. E aí às vezes nos chocamos com nossas raivas, com os nossos ódios, com as nossas mazelas. Mas isso não é para nos desanimar, isso não é para nos entristecer, no sentido de que tudo está acabado e não tem solução mais. Não. É aí que nós vamos olhar para Jesus. Olharam para Ele e foram iluminados. Então aí nós olhamos para o Senhor Jesus. E em Jesus nós nos reencontramos. Em Jesus nós nos levantamos. E em Jesus nós dizemos: há esperança. E o salmista diz: quando acordarmos, ainda estaremos com o Senhor. E nesse dia sem noite, nós estaremos nos conformando com Deus eternamente. Nós podemos tomar aqui a fala do pai ao irmão do pródigo: meu filho, você está sempre comigo. Meu filho, você está sempre comigo. Se nós entendermos isso, nós vamos ver que a vida ganha sabor, ganha sentido, ganha qualidade, ganha tudo. E aí nós não vamos viver mais amoado, entristecido e aborrecido. Se compreenda assim, se entenda assim. E acima de você, entenda Deus nesta grandeza. Nunca mesquinhe Deus, nunca pequene Deus, nunca diminua Deus. Não faça de Deus um Deus minúsculo, um Deus cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de vingança. Pense em Deus, nesse ser que é luz e que é amor e que tem a solução definitiva para tudo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, que Deus continue com você sempre nessa visão, nesse entendimento, nessa consciência. Que esteja conosco assim para a glória dele e para o bem de todos nós. E nós dizemos amém e amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.